Como fazer mini caixa de som para miniaturas. A primeira coisa que a pessoa vai precisar é de dois alto-falantes de 3 polegadas. Pode ser maior ou pode ser menor. Mas nesse caso eu vou usar o alto-falante de 3 polegadas. E de um MDF bem fino. Esse aqui é geralmente encontrado em fundos de móveis. Aqui a pessoa pode conseguir em um lugar onde faz móveis planejados. A pessoa pode conseguir ele de graça mesmo. Ou então pode comprar bem barato mesmo. R$ 5, R$ 10, mais ou menos isso. Tendo essas duas coisas, a primeira coisa é marcar a posição dos alto-falantes. Como eu vou fazer uma caixa do formato Euclides, né? Aquela caixa que tem os dutos triangulares, 4 dutos triangulares para cada alto-falante. Eu vou marcar primeiro os lugares dos alto-falantes. Marcar com um lápis como esse. Aqui já está marcado. Essa largura aqui é de 17 centímetros. Então eu vou fazer uma linha bem no meio. Fiz essa marcação aqui. Nessas duas marcações aqui vai ser o lugar onde vai ficar os alto-falantes. Esses dois alto-falantes aqui. Eu também vou colocar cornetinhas de plástico como essa. E por isso, como eu vou utilizar isso aqui, eu vou deixar um espaço para colocar elas, né? Deixar um espaço já nessa madeira. Aqui é tudo marcado, né? O lugar dos alto-falantes. Aqui é o lugar onde vai ficar as cornetinhas de plástico. O primeiro passo é cortar isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, e cortar o lugar dos alto-falantes, né? Os furos com a serra-copo. Algumas peças já foram cortadas, né? Isso aqui foi cortado com a serra-copo. Isso aqui foi cortado com a lixadeira. Isso aqui foi cortado com a lixadeira também. É três peças iguais na verdade. Uma peça dessa vai ser em cima e a outra vai ser embaixo. A parte de cima, a parte de baixo. E essa peça aqui vai ficar no meio. E essa peça aqui vai separar as cornetas. Ela vai separada porque ela vai ficar mais à frente. Colar tudo com esse tipo de cola aqui, ó. Cola instantânea. Também eu cortei esse pedaço de madeira, né? Passei a divisória. Aí eu vou já colar ele porque ele fica... Já botar logo ele porque ele reforça também, né? Quando tá mexendo, aí não vai ter perigo de descolar mais. O próximo passo é colocar isso aqui no lugar, colar, né? Ele vai ficar mais à frente. E ficou mais ou menos dessa maneira, lugar para colocar as cornetinhas. E aqui essa peça vai ser em cima. E vai faltar só as partes laterais. Ele ficou dessa maneira. Aqui é a lateral, essa madeira não está encaixada, é só para dar um apoio. Depois eu retiro ela. E todas essas aqui já estão coladas, né? Agora falta só fazer a lateral. A lateral eu vou
utilizar essa mesma madeira que eu tava usando no início, né? Eu vou fazer assim para medir o tamanho já. E essa aqui é a tampazinha da lateral, né? Aqui é uma lateral sem tampa e aqui é a lateral já com a tampa. Aí ele fica mais ou menos dessa maneira. Aqui é a frente, né? Aí falta fazer colar aqui agora. Aqui é quase pronto, né? Já tá quase pronto. Falta fazer só os detalhezinhos, né? Esses dutos aqui do meio vão ser só para enfeite e para tipo, dar uma estruturar a caixa, né? Deixar ela mais resistente. E esses dutos aqui dos cantos que vão ser realmente os dutos funcionais. Aqui já tá com as tampas laterais, né? Falta só lixar aqui com a lixa de mão ou então com a lixadeira mesmo. E botar a eletrônica dele, né? Botar os alto-falantes, botar os LEDs. E eu vou usar essa placa aqui, né? Vou fazer um corte bem aqui assim, ó. Um corte nesse lugar aqui. E botar aí aqui é muito fácil. Para os dutos, né? Ela é lixado nos cantos para ficar desse jeito. Aí aqui é só colado, né? E fica dessa maneira. Aí fica passando essa parte aqui, ó. A parte aqui fica imperfeita, né? Mas é só lixar depois que fica tudo perfeito. Aí isso tem que ser feito nos 4 cantos, né? 4 cantos de cada lado. E no total são 8. Agora a estrutura está toda finalizada. Aqui é um prime, né? Por dentro, essa parte aqui de branco eu vou pintar novamente com a tinta spray branca para cobrir essas partezinhas aqui. Aqui tá com as duas tampas, né, laterais, toda fechada. Agora falta só colocar a tampa, né? Para colocar a tampa tem um detalhe, eu vou colocar algumas madeirinhas nos cantos para poder parafusar. Porque esse MDF é muito fino e não tem como passar um parafuso por ele. Até teria, mas seria um parafuso muito fino. Aqui é um buraco para colocar a placa amplificadora. A placa amplificadora é essa aqui. Aqui é o buraco que cabe só ela, né? Um buraco bem justo. Essas plaquinhas tem para vender na Shopee. Geralmente é R$13. Mas como você tem que pagar o frete e muitas outras coisas, né? Imposto e tudo, ela sai por R$20. Mas compensa, porque ela é uma plaquinha muito prática. Você só faz encaixar aqui, ó. Você já tem um conector de carga, já tem os botões, já tem o botão de liga e desliga. Que isolado, né? Essa parte da frente vai ser toda pintada de branco. E depois em seguida é só montar. Algumas peças vão ser parafusadas e outras vão ser coladas. A estrutura já está toda pintada, né? Olha só como é que fica, né? Aqui bem isolado, né? Tem esses furos aqui, feito esses furos aqui para poder passar os fios dos dois alto-falantes, né? E do LED. Assim como está sendo mostrado aqui, ó. Aqui tá passando os fios para o alto-falante. E aqui é os fios do LED, que ele vai ficar nessa posição assim, mais ou menos. Aí, o alto-falante, ele tá dessa maneira, né? Eu vou soldar direto aqui, porque ele vai ser colocado invertido. Aí daí, essas pontazinhas aqui eu ligo na placa. E aqui tem mais um detalhe, né? Eu furei bem no canto, na bordazinha, né? Para poder parafusar o alto-falante. Eu acho que parafusado fica melhor do que colado. Porque parafusado, quando você quiser tirar, fica mais fácil. E colado não, às vezes quando você vai tirar, quebra até a caixa, esculhamba tudo. Dessa maneira eu acho bem melhor. Colocando uns parafusos bem pequenininhos. E aqui já está soldado, né? Agora é só colocar no lugar e esticar os fios e prender o LED no lugar dele. Os detalhes finais da montagem, né? Aqui na frente já tem os alto-falantes. Aqui já tem essas cornetinhas. Essas cornetinhas de plástico são coladas. Elas são pintadas com tinta cor alumínio. Aqui tem o prime, né? O prime está bem seco, pintado de branco por dentro. Foi bem isolado, ó.
E assim como ele é por dentro, né? Aqui é os fios, todos os fios que vão ser necessários. Aqui é os dois alto-falantes. E esses fios aqui, esses dois fios aqui são para os dois alto-falantes. E esse fio aqui para os LEDs. E aqui é a bateria que eu vou utilizar. E aqui eu já deixei um espaço que cabe a bateria. A bateria pode ser encaixada assim. Aí aqui é o conector da bateria. E aqui é a plaquinha que eu vou utilizar. Ela é bem prática. Já tem o conector de carregamento, já tem um botão de liga e desliga. Tem os botões e já é amplificada e decodificadora. Aqui, esse conector aqui eram os fios dos LEDs, que era soldado diretamente na placa. Mas aí eu coloquei um conectorzinho aqui, que eu tirei de uma placa velha, né? Outra placa que tinha aí. E aqui, ó, tem um nome bem pequenininho dizendo LED. Cada conector desse tem um nome dizendo, né? Speak, SP é o dos alto-falantes e BAT é bateria. Aí aqui eu deixei os fios bem longos, que é justamente para facilitar a montagem, né? Fio da bateria. Agora eu vou conectar todos eles, cada um nos seus devidos lugares. Os LEDs, né? Esse aqui é para os LEDs. Os dois fios dos alto-falantes. E aqui é o fio da bateria. O da bateria pode ser nesse conector ou nesse. Algumas placas têm dois lugares. Agora colocar a placa no lugar. Agora aqui, para poder parafusar a tampa, eu coloquei essas madeirinhas aqui, ó, nos cantos, né? Essas madeirinhas aqui vai poder, através disso vai ser poder parafusado, porque essa MDF é muito fino, muito estreito. E aqui é a tampa já toda furada. E aqui são os parafusos que eu vou utilizar. Na tampa, né, para ficar bem fechado, eu vou utilizar esse aqui, ó, que é uma borrachinha de vedação. Ela já tem um adesivo nela mesmo. Essa parte aqui já é adesiva, né? Então basta a pessoa colar aqui. Eu vou colar bem mesmo na lateral aqui assim, porque isso aqui vai ajudar a deixar mais vedado, né? Mais fechado. Aqui é uma borrachinha de vedação, né? Mas a pessoa também pode usar uma borracha de câmara de ar de bicicleta, uma EVA, qualquer coisa que seja flexível. E aqui já está finalizado, né? Olha só como é que ficou, né? A borrachazinha de vedação, ela ajuda bastante, ela corrige todos os defeitos. Porque algumas partes, mesmo que essa parte aqui do fundo não fique 100% perfeita, né? Mas se você colocar essa borrachinha, fica ótimo. Então tá finalizado, agora é só testar. Só testar e ouvir a música. Vou usar o cartão de memória. E aqui é um projeto que você gasta bem menos dinheiro, né? Porque essa plaquinha aqui, 5 volts, ela já tem tudo que precisa, né? Carregador, botão de liga e desliga. E vai utilizar uma bateria 5 volts. E para fazer uma caixinha como essa, né?
Que aqui é como se fosse uma miniatura. Na verdade é uma miniatura de som de porta-malas. Som de porta-malas. Aqui é uma miniatura de caixa estilo caixa Euclides, né? O nome dessa caixa que tem os alto-falantes invertidos, tal, os dutos triangulares nos cantos, chamado de caixa Euclides. Então isso aqui é uma réplica de som de porta-malas. Para fazer uma caixa como essa, você pode comprar uma caixa daquelas que é vendido na Shopee, aquelas caixinhas bem baratas, que tem 2 alto-falantes, e você pode utilizar as peças para montar um parecido, né? Esse aqui é com alto-falante de 3 polegadas, mas pode ser montado com alto-falante de 1 polegada, 2 polegadas, a pessoa que escolhe, né? Agora a ordem que foi montada essa estruturazinha, a ordem é muito importante. Primeiro faz a parte da frente, né, que é a madeirinha onde vai ser fixado os alto-falantes. Depois faz a parte de cima e a parte de baixo. E depois faz a lateral. Aí por último você faz a tampa. Porque cada peça vai ajudar você a saber a medida da outra peça. E aqui eu não vou passar nenhuma medida, né? Porque varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa faz de uma medida diferente, né? Principalmente essa profundidade, né? Aqui cada pessoa gosta de fazer com uma profundidade diferente. Algumas pessoas vão querer fazer mais raso, outra mais fundo ainda. E também a medida varia de acordo com o tamanho dos alto-falantes. Se for fone alto-falante de 1 polegada, ele tem que ser bem menor. A pessoa vai medindo de acordo com as peças que ela tem. Essa foi a ideia que eu quis mostrar, né? Desde o início do vídeo.